Eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos anúncios especiais. Então, conforme nós anunciamos semana passada, o pastor Celso foi ensinar na escola bíblica, lá de Campo Mourão, e foi uma bênção o tempo por lá, tanto para ele como para os alunos, os estudantes, assim como para toda a colônia de São Vicente. Um beijo aí de Campo Mourão. Os irmãos que moram lá agora. E ele logo estará aqui com a gente novamente. A nossa reunião de oração, assim como a nossa comunhão dos lares, continua no mesmo horário, às 20 horas, durante a semana. É só acompanhar lá o news, tem os links, tem tudo, você sabe bem disso aí. Você que deseja colaborar conosco, assistindo famílias em necessidades, você pode doar suprimentos para cestas básicas. Você pode entregar lá na frente, quando você vir para o culto. Você pode combinar um horário para entregar aqui durante a semana com o Felipe, a Gabi Bernal. E caso você precise, você pode conversar com o Walter sobre a possibilidade dele pegar em sua casa, tá bom? De acordo com a disponibilidade dele. E se você se sente parte desse projeto de Deus, que Deus tem para essa comunidade de espalhar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus de forma simples, fiel e saudável, e deseja ofertar financeiramente, você pode transferir, depositar no Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124, dígito 7, tá bom? Acho que era mais ou menos o que tinha para hoje. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ou acionasse seu dispositivo na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Bem, vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos ar nos nossos pulmões para Te louvar, Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos saúde e disponibilidade de nos achegarmos até aqui. Obrigado por toda a sua proteção que o Senhor tem dado a nós nesses dias tão difíceis e extraordinários que estamos vivendo. Que o Senhor consiga, de alguma forma, realmente fazer com que a gente aproveite esse tempo de escassez em um monte de coisas, Senhor. A gente lembrar que tem uma fonte que não para nunca de transbordar bem perto da gente. Transborda em nossas vidas, Senhor, que o Espírito Santo possa nos tomar nessa noite, a partir de mim, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre um coração disposto a ser transformado, Senhor. Faz isso em nossas vidas. Amém. Então, o título da mensagem de hoje, estamos vivendo os últimos dias? É uma pergunta. Estamos vivendo os últimos dias? Um dos pais da igreja, chamado Inácio de Antioquia, escreveu no ano de 110 depois de Cristo: os últimos dias estão sobre nós. Considere cuidadosamente esse tempo. Busque por ele, que está acima de todo o tempo, eterno e invisível. Um outro pai da igreja, chamado Hipólito, ele escreveu mais para frente, em 236 depois de Cristo, que Jesus voltaria em 500 anos. Martinho Lutero, em 1500, um dos grandes reformadores da igreja, disse o seguinte: alcançamos o tempo do cavalo branco de Apocalipse. Esse mundo não dura mais que 100 anos. E Cristóvão Colombo, o grande descobridor, que amava as Escrituras, e além disso ele escreveu um livro só de profecias. Ele escreveu o seguinte: que o mundo terminaria no século 17, em 1656. Então a pergunta, estamos vivendo os últimos dias, ela é recorrente na história do mundo, não é uma pergunta nova. Mesmo os seguidores de Cristo, os discípulos mais próximos, estavam preocupados com isso. E no Monte das Oliveiras eles perguntam ao Senhor quais seriam os sinais da sua vinda, quando isso se daria.
Então parece que cada geração, de alguma forma, passa por isso. Toda geração tem seus autores ou seus pseudoprofetas. Nos anos 80 lançaram um livro chamado 88 Razões do Porquê Jesus está voltando em 1988. Chegou em 89, nada aconteceu em 88, a não ser que o cara ficou bem rico com esses livros, né? Vendeu milhões de cópias, mas em 89 nada aconteceu. Depois, no começo dos anos 2000, veio uma série de livros, muito legais, por sinal, chamados Deixados para Trás. Foram best-sellers que viraram filmes até, muitos de vocês viram. Também em 2000, a gente teve o bug do milênio, né, que falaria que os chips de todo mundo iam derreter, ia ficar tudo muito doido, ia ser um Armagedon, está bem perto aqui da gente, né? E há poucos dias, a gente teve um pastor que disse que no dia 30, se eu não me engano, dia 30, né, seria terrível, e que passaria um anjo aí da morte fazendo isso e aquilo, e você tinha que estar, sei lá como, de joelhos a madrugada inteira. Enfim, tem sempre alguém dizendo que sabe o dia que o mundo vai acabar, ou o dia da volta de Jesus. Os estudos relacionados com esse tema de últimos dias são estudos chamados de escatológicos. E você concorda comigo que estudos escatológicos, eles são muito bons, mas eles também podem ficar bizarros, dependendo da pessoa que está ministrando isso. Porque tem gente que passa a vida inteira à procura do chifre do diabo. Sabe o nome de tudo quanto é demônio, mas não sabe orar. Aliás, ninguém sabe, senão o Espírito Santo não precisava interceder pela gente. Né? O cara fica olhando as estrelas, tentando descobrir alguma coisa ali, cresce uma flor ali no asfalto, o cara fala, pronto, cresceu uma flor no asfalto, o mundo vai acabar. Isso pode se tornar uma preocupação doentia desse tipo de pessoa. Então, o que nós vamos fazer aqui essa noite é encontrar 5 características a respeito dos últimos dias. Então, característica número 1, os últimos dias são previstos pelas Escrituras. Característica número 1, os últimos dias são previstos pelas Escrituras. Eu escolhi ter como norte, né, desse estudo temático, essa carta de 2 Pedro, porque é um dos temas mais desenvolvidos nessa carta. É a questão exatamente dos últimos dias. Então, sempre mantém teu dedo nela, tá bom? Sempre mantém ela aberta, porque a gente vai voltar constantemente em todos os capítulos de 2 Pedro. Então, eu vou começar aqui por 2 Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso de 1 a 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, nossa palavra está aí, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Então, esse termo últimos dias, ele aparece 5 vezes no Novo Testamento. Uma vez é com Lucas, o escritor Lucas, no livro de Atos. Outra vez nós temos Paulo, no livro de Timóteo. Tiago, em seu próprio livro. Outra em Hebreus e outra aqui em Pedro. Então, são os escritores do Novo Testamento usando o mesmo termo. No Antigo Testamento, fala sobre o mesmo período, mas às vezes com uma designação diferente aí. É falado em Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias, usam esses termos de últimos dias. Daniel usa o termo o fim. Então, nós estamos vivendo os últimos dias? Sim, estamos vivendo os últimos dias. Mas nós estamos vivendo os últimos dias há mais de 2000 anos. E é importante que você entenda isso, porque as pessoas vão procurar você
como você é o embaixador de Cristo, a fazer essa pergunta para você. É importante que isso seja sólido contigo. Então, nós estamos vivendo os últimos dias? Sim, mas nós estamos vivendo os últimos dias há mais de 2000 anos. Hebreus 1, verso 1 e 2, diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, nestes últimos dias, ou seja, no dia que o escritor de Hebreus estava vivendo, nos dias que Jesus tinha andado pela terra. Vocês também se lembram muito bem da passagem do dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e eles puderam falar em línguas das localidades estrangeiras, ali das mais diversas. E alguns homens, não entendendo o que eles estavam dizendo, falavam que eles estavam bêbados. Foi quando Pedro, ele se levanta e diz o seguinte: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. E ouçam com atenção. Esses homens, eles não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9h da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, um profeta do Antigo Testamento. E o profeta dizia: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Então, algo que estava acontecendo ali, com Pedro, naquele momento, era um fato que deveria acontecer nos últimos dias, conforme o profeta Joel disse. Então, Pedro está dizendo aqui: pessoal, o que vocês estão vendo é o cumprimento de uma antiga profecia, sobre o que ia acontecer no futuro, nos últimos dias. Então, de acordo com Pedro, nós estamos nesses dias. Nós estamos nesses dias, mas Cristóvão Colombo estava vivendo os últimos dias também. Martinho Lutero estava vivendo os últimos dias também. Inácio de Antioquia estava vivendo os últimos dias também. E é claro que nesse período de mais de 2000 anos, algumas partes elas são mais recentes do que as outras. Sendo assim, eu e você, nós estamos muito mais adiantados do que, por exemplo, Pedro e Paulo. Paulo, ele ensinou a igreja a aguardar o retorno de Cristo. Tito 2, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A igreja primitiva, ela tinha uma saudação, quando os cristãos se cumprimentavam. Maranata. Esse termo aramaico, ele substituiu o shalom. Shalom queria dizer paz. E Maranata quer dizer, o Senhor está vindo. E eles se cumprimentavam assim, ó: o Senhor está vindo, Maranata. C.S. Lewis, em um de seus livros, da Crônica de Nárnia, né, vocês conhecem bem, esse livro é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Então, está numa conversa entre o Aslan, o leão, que representa Jesus, e a pequena Lucy. E Aslan diz assim: não fique triste, nós nos veremos em breve. E a Lucy pergunta: quando é breve para você, Aslan? E Aslan responde: para mim, todo tempo é breve. Agora você abre no capítulo 1, de 2 Pedro mesmo. Você está em 2 Pedro, vai para o capítulo 1. Capítulo 1, 16 ao 19. Diz assim: por que não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas? Mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós
ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Pedro está dizendo em sua carta aqui, que Jesus está voltando, se baseando em uma passagem da qual ele participou e que vocês também conhecem bem, que é a passagem do Monte da Transfiguração. Nela, Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e lá em cima eles veem Jesus conversando com dois profetas do Antigo Testamento, Elias e Moisés. E o rosto de Jesus estava glorioso, transfigurado. Então, o que a gente tem aqui, a gente pode dizer que Pedro, Tiago e João, o que eles viram ali no monte foi o que a gente chama de trailer. Deixa eu explicar. Vocês podem não acreditar, mas um dia a humanidade se reunia numa sala, num lugar chamado cinema, e lá eles assistiam um filme. E antes desse filme começar, as pessoas assistiam um pequeno vídeo chamado trailer sobre o filme que ia ocorrer no futuro. Então, o que eles viram ali no Monte da Transfiguração foi um trailer de uma passagem descrita minuciosamente em Apocalipse 19, sobre a vinda do Senhor. Então, quando eu penso nessa passagem, eu sou levado a meditar sobre qual é o foco daquilo que a gente chama de últimos dias. O foco dos últimos dias é a marca da besta. O foco dos últimos dias é o mercado da União Europeia. O foco dos últimos dias é o anticristo. Não, nada disso. O foco daquilo que a gente chama de últimos dias é Jesus Cristo. Ele é o foco dos últimos dias. Então, característica número 2, o foco dos últimos dias é Jesus. Voltando aos versículos que acabamos de ler, versos 16 e 17, ele diz: por que não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas? Mas nós fomos testemunhas oculares de sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós sabemos que na passagem ali do monte, Pedro, Tiago e João caíram no sono. Então, quando Pedro acorda, ele vê aquela imagem na frente dele, o rosto de Jesus transfigurado, aqueles dois profetas do Antigo Testamento do lado dele, e Pedro começa a inventar moda. Aí ele fala assim: vamos construir 3 tendas aqui, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Foi quando o pai interrompeu a interrupção de Pedro e disse: este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. A ideia de Pedro em fazer 3 tendas era colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. Então, imediatamente ele é corrigido pelo Deus Pai e fala: não, esse é o meu filho, escutem o que ele diz, não queiram comparar ele com outros. Deus faz o quê? Ele coloca Jesus no centro do palco, Jesus no centro dos holofotes. Ele é a pedra principal, ele é o centro de tudo, inclusive dos últimos dias. Então nós poderíamos resumir essa história, a história bíblica em 2 eventos e uma única pessoa: a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda, ela vem lidar com o pecado do homem, e na segunda vinda, ele vem para reinar com as pessoas que foram perdoadas. Há poucos dias atrás, o Celso ensinou a respeito dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Foi muito legal. Então, deixa eu lembrar a história para vocês. Lá vão esses 2 caras conversando a respeito daqueles últimos eventos em Jerusalém, a morte de Jesus na cruz. Eles não sabem que Jesus ressuscitou. E eles não sabem quem é esse estranho que está chegando perto deles, que é Jesus. Então ele se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão falando? Como se ele não soubesse, né?
Você não sabe o que aconteceu com Jesus? Disse um deles. O que aconteceu com Jesus? Disse Jesus. Então eles começaram a relatar para Jesus o que havia ocorrido e como eles estavam tristes com a morte dele. Até que Jesus corta aquela conversa, dizendo, Lucas 24, 25 e 27, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Então eu fico imaginando Jesus com aqueles dois, começando lá pela primeira profecia, lá em Gênesis 3, a respeito da semente da mulher que ia pisar na da semente da mulher, cuja a sua semente ia pisar na cabeça da serpente. Então ele segue para Gênesis 22, quando Abraão está quase sacrificando Isaque naquele monte, monte que se chamava Moriá, que é exatamente a mesma montanha, onde séculos depois Jesus ia morrer. Abraão ali deu o nome daquele monte, naquela hora, daquele lugar de o Senhor proverá. Eu imagino ele passando por Êxodo 12, a primeira Páscoa, quando os hebreus passaram sangue nos umbrais, o bode expiatório de Levítico 16, o Salmo 22, Isaías 53, e provavelmente Jesus tenha desbloqueado a mente deles com Daniel 7, 9, já que ele explicou todos os profetas, onde constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então não é de se admirar que em Apocalipse 19, João diga, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então se você tem um smartphone, acredito que você tenha, você tem uma senha, correto? Você tem uma senha para você poder usar. E se você quiser ativar alguma plataforma, comprar alguma coisa, você vai ter outra senha, com letras, números, para que você consiga acessar. Então, da mesma forma, na Bíblia, para que você consiga acessar todas as profecias do Antigo Testamento, você também precisa de uma senha especial. Então, anota aí que eu vou te passar. J-E-S-U-S. Quando você põe Jesus no meio de todos esses escritos antigos, você diz assim, agora eu estou entendendo. Agora Isaías 53 faz sentido. Agora o Salmo 22 faz sentido. Agora Gênesis 22 faz sentido. Então, assim como todos os planetas, eles giram ao redor da Terra, ao redor do Sol, toda a Escritura gira em torno de Jesus. Então, característica 1, os últimos dias são previstos pelas Escrituras. Característica 2, o foco dos últimos dias é Jesus. E nos leva à característica 3, os últimos dias serão cheios de apostasia. Um apóstata, ele é um desertor. Ele é alguém que tinha uma posição original e deixou essa posição original se afastando dela. Então vamos ler de novo 2 Pedro. Agora nós vamos ler o capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles
a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então, todo esse capítulo 2 de 2 Pedro, muito dele, a maior parte é dedicado aos apóstatas, aos desertores, aos falsos mestres. Então, presta atenção agora no que eu vou dizer. Todos esses apóstatas, todos esses desertores e os falsos mestres, eles vêm do nosso meio. Eles não vêm de fora. Eles vêm do nosso meio. Eles vêm de dentro da igreja. Então nós podemos dizer com certeza que nos últimos dias, de acordo com as Escrituras, haverá um afastamento da verdade bíblica histórica, do cristianismo histórico. E não é Pedro só que menciona isso. 1 Timóteo 4,1, Paulo fala: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso é desertar, é se afastar da fé original. Novamente, Paulo, em sua carta a Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, forma de crente, cara de crente, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, diz Paulo a Timóteo. Portanto, os últimos dias, eles serão marcados por pessoas que se afastarão do fundamental, do cristianismo real, para seguirem ensinamentos satânicos, que satisfaçam e permitam que os desejos impuros dessas pessoas sejam aceitos de alguma forma. Então, não necessariamente alguém vai para o satanismo. Às vezes eles só querem que a sua igreja se modernize, se atualize, deixe de religiosidades. Sim, porque esse termo virou muleta para tudo. Para aceitar qualquer heresia, qualquer pataquada. Aí, olha, a igreja não pode ficar com religiosidades, a pessoa nem sabe direito o que é isso, mas fala, porque é crentez. Então, querendo ser mais justo que Deus, eles não aceitam certas passagens bíblicas. Não, isso aí Deus não fez, não. Eles não entendem, não conseguem explicar, o que é muito bom, porque se a gente conseguisse explicar tudo, Deus não era Deus. Então, eles querem rasgar alguns livros da Bíblia. Eles querem negar aquilo. E aí eles querem inserir ideologias monstruosas no nosso meio. Eles buscam aplicar passagens para sustentar as ideias deles, que são completamente fora do contexto bíblico. Com Paulo, eles estavam tentando persuadir Timóteo. Paulo estava preso, Timóteo estava em Éfeso, jovem. Então diziam para ele, teu mentor lá, ele é bom, só que ele está meio desatualizado, entendeu? Olha o que a gente está fazendo de novidade aqui na igreja. Foi quando Paulo escreve para Timóteo falando, não tenha vergonha do evangelho, daquilo que você aprendeu com sua família, daquilo que você aprendeu comigo. Lembra de tudo que a gente passou junto? Lembra? Não tenha vergonha, porque a massa vai tentar fazer você ficar com vergonha. Judas escreveu sobre apostasia, Pedro escreveu sobre apostasia, João, o apóstolo do amor, escreveu sobre apostasia nos últimos tempos, dizendo, 1 João 2, 18 e 19, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos.
Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, os últimos dias serão marcados por decepções, o engano vai aumentar no coração dos crentes e daqueles, principalmente, que se dizem crentes. Então, Paulo ele disse à igreja de Éfeso, em Atos 20, 29 e 30, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então eu penso que se você quiser saber em que ponto dos últimos dias nós estamos vivendo, esse é um ótimo indicador. Sempre houve desertores, sempre houve apóstatas em todas as eras, mas hoje há uma proliferação disso, gigantesca. Uma pesquisa indicou que mais de 50% dos protestantes, olha só o que eu vou falar, é bem específica, protestantes, mais de 50% dos protestantes acreditam que a salvação vem através de Jesus e de boas obras. Isso mesmo você ouviu. Mais de 50% dos protestantes não sabe o básico sobre salvação e acreditam que as suas obras, aquilo que eles fazem, tem alguma relevância no plano da salvação. Então, para eles, muito da salvação vem de quão duro eu dou para que isso aconteça. E a gente, graças a Deus, vocês todos sabem que não é nada disso. Só Jesus pode salvar a gente. Nós somos salvos pela graça. Isso é constantemente repetido aqui nesse púlpito. Outro dado, 2 escritores chamados Daniel Dennett e Linda Lascola, eles fizeram uma pesquisa com alguns pastores que eles descobriram, através de uma investigação, e eles descobriram alguns pastores que tinham se afastado da sua fé genuína e foram aceitando aos poucos ensinos heréticos na sua igreja. Esses pastores, eles se tornaram ou panteístas ou ateus clandestinos. Então, panteístas, eles aceitavam que Jesus é Deus, mas aceitavam também que um monte de outra coisa também era Deus. Ou seja, muitos caminhos levam a Deus e coisas desse tipo. E os outros se tornaram ateus mesmo. O mais assustador nessa investigação, presta atenção, é que todos eles continuam sendo pastores em suas comunidades. E as ovelhas são completamente ignorantes a respeito da condição espiritual desses pastores. O artigo deles se chama Pregadores que não são crentes. Então, se você não acredita em apostasia, por favor, leia Apocalipse 2 e 3, porque lá Jesus ele escreve para 7 igrejas mais importantes da antiguidade. E em cada uma dessas cartas, ele observa que todas as igrejas, exceto uma, todas as igrejas, elas se distanciaram da sua posição original. Ele diz a todas, exceto a uma, tenho algo contra você. Vocês conhecem muito bem. Então ele vai ali citando tudo que elas têm de bom, beleza, só que aqui ele fala, isso aqui vocês contaminaram completamente, vocês estão pisando na bola, vocês se apruma aí, toma jeito, que isso aqui está errado. Então, apostasia, ela é um sinal a ser observado tanto por nós como igreja, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo aqui, e também a todos nós como indivíduos. Porque existe algo que a gente pode chamar de entropia espiritual. Olha isso,
Entropia espiritual. Então, a entropia, segundo a física, ela é a segunda lei da termodinâmica. Aqui com o pastor Bill, dessa última vez que ele veio, a gente falou um pouco sobre ela. Então, diz que a energia ela é perdida ao longo do tempo em um sistema fechado. Então, algo está organizado e deixado ao seu léu, deixado ao léu, ele tende a se desorganizar. Então, há uma degradação natural acontecendo. Você tira um cubo de gelo da geladeira, coloca dentro de um copo, e aí o que acontece? O gelo começa a derreter. Ele absorve aquilo, seja no refrigerante, seja na água que você colocou, o gelo começa a derreter, ele vai se degradar. Então, a menos que você continue alimentando aquele sistema continuamente, ele vai se degradar. Você tira o gelo da geladeira, se você não alimentar ele com a mesma temperatura, ele vai se degradar. Você tira uma brasa da fogueira, ela vai se consumir. Então, da mesma forma, se nós não nos alimentarmos espiritualmente de forma constante e nos distanciarmos da fonte original que alimenta a nossa alma, nós também vamos nos degradar. É uma condição natural, gente, não tem mágica. Não, mas eu fui batizado em 1968. Não, mas há um ano atrás, mas o que está acontecendo com a tua vida hoje? O que você está lendo? Com quem você tem orado? Do que você tem participado? A tua condição, afastado da fonte original, ela se degrada. Então é fácil acontecer aquilo que Jesus disse à igreja de Éfeso, por exemplo, nessas cartas. Ele diz: eu tenho isso contra você. Você deixou o seu primeiro amor. Então nós precisamos estar próximo de tudo que alimenta a nossa alma, oração, estudos bíblicos, comunhão. E se nós não prestarmos atenção nisso, a correnteza vai levar. A distância vai tornar você isolado e a gente vai naufragar espiritualmente. Hebreus 2:1 diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, característica 1, os dias foram previstos pelas Escrituras, os últimos dias. Característica 2, o foco dos últimos dias é Jesus. 3, os últimos dias serão marcados pela apostasia, o que nos leva a 4. Os últimos dias serão marcados também pelo ceticismo. Voltando lá para 2 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 4. 2 Pedro 3, 1 a 4, nosso livro principal. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, os caras do Velho Testamento, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos, os caras do Novo Testamento, de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombadores, e seguindo suas próprias paixões, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, veja só, assim como a apostasia é uma marca do mundo religioso, ou seja, de dentro da igreja, nos últimos dias, a zombaria, o ceticismo, é uma marca dos últimos dias no mundo secular, lá fora, e a gente está falando muito de lá fora. Então, o termo zombador, ele quer dizer literalmente alguém que toma de forma leve algo que deve ser levado a sério. O zombador é alguém que toma de forma leve algo que tem que ser levado a sério. Então, é alguém que ele ridiculariza a verdade que está sendo dita. Então, quando os profetas do Velho Testamento diziam sobre as verdades de Deus, sempre tinha zombador ao redor dele. Você pode estudar isso aí, você que gosta,
Isaías 5, Jeremias 17, Ezequiel 12, Malaquias 2. Isaías 5, Jeremias 17, Ezequiel 22, Ezequiel 12 e Malaquias 2. Eu gostaria de compartilhar essa mesma passagem que a gente acabou de ler, só que em outra versão. O nome dessa versão se chama A Mensagem. Muito boa para devocionais, por sinal. Mas olha só o que ela diz, de 2 Pedro 3 e 4. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão seus anos de glória, reduzindo tudo ao nível mais baixo. Eles nos provocam. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e tudo está como sempre esteve. Desde o primeiro dia da criação, nada mudou. Então parece que Pedro, ele escreve essa passagem observando o futuro que a gente está vivendo hoje com as mídias sociais, onde tudo é reduzido a um nível mais baixo para então poder zombar daquilo. Então, certamente você já compartilhou da sua fé com alguém, aí você chega naquela parte de céu, inferno, ou a segunda volta de Jesus, aí você escuta aquele, meu, sério que você acredita sobre isso? A minha avó falava sobre isso, a minha bisavó falava sobre isso, o tempo passou, Jesus não voltou, cara. A gente está em 2021 e você ainda acredita nessa história? E o motivo por que os zombadores zombam, ou porque as pessoas que odeiam o cristianismo, elas mostram suas garras, seu ódio, é porque eles querem ter prazer sem ter responsabilidade. As pessoas, elas querem ter prazer sem ter responsabilidade. E eu não tirei isso da minha cabeça, está aqui no verso que a gente acabou de ler. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Então, viram só? Eles querem prazer, mas não querem responsabilidade. Eles não querem você, nem eu, nem Jesus, nem ninguém, dizendo que caminho que eles têm que andar, o que eles têm que fazer. Eles não querem prestar contas para ninguém. Então, eles odeiam o confronto que o Evangelho traz. Então, nós podemos dizer com muita clareza que os últimos dias serão marcados pelo ceticismo, é o que a gente mais vê por aí. E a gente chega então à quinta e última característica. Os últimos dias serão enfrentados com esperança. Vai haver um número grande de zombadores, vai haver um número grande de falsos cristãos, mas também vai haver um exército remanescente de cristãos fiéis. Aí mesmo em 2 Pedro, aí mesmo no capítulo 3, no verso 10 diz: Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Então, o Deus Criador de toda a terra, de todo o céu, destruirá tudo que um dia Ele criou. Tudo isso vai acabar. E ele continua, verso 11: Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, e um mundo pleno de justiça. Pedro, ele é bem lógico no livro dele. Então, eu espero que você em casa leia todos os capítulos de 2 Pedro. Se você olhar capítulo 1, 2 e 3, em poucas palavras, o apelo de Pedro é o seguinte: se a Bíblia prediz que nos últimos dias se levantarão apóstatas, se a Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão zombadores do lado de fora, então é natural que a Bíblia invoque, que ela espere de nós uma resposta de esperança, de santidade e de devoção ao Senhor. Que tipo de vida Deus requeriria
de um cristão em tempos como esse, senão de santidade e devoção. Então a gente vai sintetizar dessa forma. A revelação bíblica da consumação do mundo, ela deve invocar uma motivação piedosa da nossa parte. É como uma corrida. Várias vezes a gente coloca aqui uma corrida de longa distância como exemplo da vida da gente. Não uma corrida rápida, uma corrida longa, uma maratona. E quem corre sabe disso. Você, nos últimos metros, quando você está mais cansado, quando você está mais quebrado, você usa o chamado sprint. O que é o sprint? É contra todo aquele cansaço, contra tudo que está te oprimindo naquele momento, o teu corpo, você corre mais rápido. Você tira do nada essa vontade de cruzar aquela linha. E tudo que a gente vê de mais honrado, não importa se seja o primeiro, segundo, terceiro lugar, às vezes na TV, são daquelas pessoas que arrancam do nada força para atravessar, para continuar. Então eu creio que é isso que esses dias exigem da gente. Não recuar, mas tirar um sprint do nosso coração. Termino deixando para vocês 3 conselhos. Servem para vocês, servem para mim. Número 1, cuidado com a entropia espiritual. Então tenham cuidado com a tendência de deixar as coisas passarem. Tenham cuidado de se afastar demais, de declinar, de deixar o seu primeiro amor. Fiquem atentos a isso. Segundo, seja confiante na verdade espiritual. É por isso que a gente precisa mergulhar constantemente na palavra de Deus, ler, reler sempre as promessas de Deus. E acredite piamente em tudo que Jesus disse a respeito da sua volta. Fique firme. Terceiro, seja consistente na atividade espiritual. Seja consistente com o seu compromisso com Deus, com a sua família, com a sua igreja, com os seus amigos, com o seu local de trabalho. Porque esse é o equilíbrio saudável entre esperar que Jesus apareça e ao mesmo tempo você estar engajado na nossa cultura. É como um casal jovem que vai ao médico. Aí lá a esposa é examinada e o médico fala assim para ela, olha, vocês vão ter um bebê. Então vocês têm uns 8 meses aí para se preparar para isso. O casal fica empolgado, vibram muito, e eles passam a se preparar para aquilo. Eles começam a escolher nomes, eles começam a pensar nas cores do quarto da criança, móveis, decoração. Está me expulsando, deu a hora agora. Então eles começam a pensar nos móveis, na decoração, e eles vão se preparando para a vinda. Mas ao mesmo tempo, eles vão trabalhar, eles vão pagar as contas, eles vão consertar aquilo que precisa pela casa, etc. É disso que eu estou falando. É esse equilíbrio enquanto a gente aguarda a chegada do Senhor. Jesus ele nos quer ocupados até que Ele venha. Então, para nós cristãos, especialmente agora, é necessário a gente manter as mãos no arado e os olhos no céu. Eu vou olhar para o alto, prestando atenção na era que eu estou vivendo e na promessa do meu Senhor, mas eu vou manter a minha mão ali no arado, eu vou me manter fiel, vou me manter engajado, eu vou me manter comprometido, servindo até o fim da corrida. Conforme a música diz, quero correr e só em Ti descansar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, o Senhor nos ensinou a orar, venha o Teu reino. Nós não sabemos o que 2021 tem pela frente, Senhor.
e o que ele vai poder suportar. Mas nós sabemos, Senhor, quem suporta 2021. O Senhor tem tudo sob o teu controle. Deus, tu és soberano e por conta disso nós confiamos em ti. E não só confiança, meu Deus, mas alegria no lugar de ansiedade, Senhor. Traz cura aos nossos corações, Deus. Traz cura às nossas mentes, Senhor. Traz cura àqueles que estão debilitados. Derrama o teu bálsamo, Senhor, aos que estão doentes. Traz a tua água renovadora, Senhor, aos que estão cansados. Abre os olhos do teu povo, Senhor, para que eles vejam que o Senhor está por perto, que a fonte está dentro de cada um, que eles possam clamar por ti, Senhor. Fortalece o teu povo, ó Deus, nessa que talvez seja a última parte da corrida. Fortalece os casamentos, Senhor. Fortalece os laços entre pais e filhos, entre empregados e patrões, entre amigos, Senhor. Que o perdão possa fluir no nosso meio, Deus, com facilidade. Que o amor seja generoso, meu Deus. E que a sua alegria nos caracterize, enquanto a gente marcha, Senhor, confiante nas tuas promessas. Obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor. Esse dia que o Senhor nos deu. Amém.